Flores Neto é formada em Publicidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui mestrado em Administração de Empresas, especialista em Marketing e Estratégia Digitais. Atualmente é Head de Educação Corporativa de Transformação Digital.com, onde contribui no processo de condução da transformação digital nas organizações. Esteve à frente da Five Estratégias Digitais como sócio-diretor e atua também na área de educação e negócios há 15 anos. Seu propósito é facilitar a condução da transformação necessária nas organizações em direção a modelos disruptivos permeados pela tecnologia digital. Com vocês, Mário Flores Neto. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É um grande desafio estar aqui hoje diante de uma plateia tão qualificada e principalmente por fazer a abertura, né, do dia de hoje pela manhã. Talvez eu aqui hoje seja um dos que menos trabalha no dia a dia especificamente com tecnologia. Mas fazendo um retrospecto, né, ainda ontem eu estava pensando que a tecnologia já faz parte ou da minha vida profissional, mas também pessoal. Eu me lembrava que em 89, 90, quem aqui tem pelo menos uns 40 anos, quem lembra do MSX Expert da Gradiente aqui? Levanta a mão aí. Tem alguns, né? Tinha o Hotbit naquela época também. E pela primeira vez os computadores também, meio computadores, meio videogames, né? O MSX era mais ou menos isso, chegava na casa das pessoas, né? E eu, através do meu pai, pude experimentar essa tecnologia, e eu me recordo que eu, inclusive, fiz curso de Basic na época, né, que era uma linguagem da época, e logo depois investi também em conhecer um pouco de HTML, investi também na criação de sites e fui desenvolvendo também um pouquinho do meu interesse nessa parte de desenvolvimento de sites e avancei em uma certa época da minha vida nesse aspecto. Mas depois acabei migrando para a área de publicidade e propaganda, para a área de gestão, para a área de marketing e também para a área de educação. Mas o fato de não estar trabalhando dia a dia com tecnologia não significa que a tecnologia não está nas discussões do meu dia a dia, né? Muito pelo contrário. Hoje o desafio que nos move, vou falar um pouquinho a respeito do meu contexto profissional, mas o que tem nos movido é efetivamente levar uma consciência da transformação digital para as organizações, do ponto de vista de que esse grande movimento estratégico, ele não é apenas uma questão de adoção de tecnologia, mas sim de utilizar a tecnologia como ativo estratégico para novos modelos de negócio, disruptivos, trabalhando com inovação e principalmente colocando cada vez mais o cliente ou usuário como centro do negócio, que na teoria é muito bonito, mas a gente sabe que na prática é um grande desafio para as empresas e para as organizações. Por isso, talvez hoje, falar sobre estado da arte, de um movimento, de uma dinâmica tão estratégica, que para muitas empresas ainda o próprio entendimento do que se trata ainda é um pouco nebuloso, falar sobre estado da arte seria um grande desafio, né? Porque o que nós vemos é efetivamente empresas envolvidas em processos de transformação digital. Algumas de forma mais consciente, sistemática e planejada, e outras estão fazendo a transformação digital porque precisam, muitas à força, digamos assim, né? Talvez alguns de vocês que estão mais relacionados à tecnologia tragam a ideia, o senso de que a transformação digital, ela na verdade é um movimento que já existe há muito tempo. Desde que o advento digital surge, as empresas passam por processos de transformação, né? Mas o que a gente vê efetivamente hoje, na atualidade, é que a velocidade da mudança e a forma como a tecnologia alcança níveis de exponencialidade, isso faz com que nós tenhamos que repensar o nosso fazer, a nossa estratégia de maneira contínua e constante. Por isso que eu abordo a transformação digital de um ponto de vista de possibilidades, de oportunidades e principalmente o foco que eu quero trazer aqui para vocês hoje, de quais são as principais perguntas que as organizações estão fazendo, e aí eu trago um pouquinho do background, do trabalho que nós temos feito de facilitação junto às empresas como parceiros de transformação digital. E já digo aqui de antemão, o nosso trabalho não envolve a venda de tecnologia, mas envolve construir um senso, um conhecimento, uma capacitação das empresas para trabalhar de forma efetiva a tecnologia, mas aí sim considerando uma série de outros aspectos, que é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje pela manhã. Então, muito obrigado pelo convite, Robert, muito obrigado a CESPRO. Vamos começar
por uma abordagem do Klaus Schwab, que talvez muitos de vocês já tenham lido em algum lugar ou em alguma palestra, mas que eu acho fundamental, porque ele traz essa consciência de que nós realmente vivemos um momento onde a tecnologia, além de protagonizar muitas mudanças, ela vem com um caráter de velocidade, de profundidade, de amplitude muito grande. E é efetivamente isso que a quarta revolução nos desafia enquanto organizações e também como profissionais. A velocidade, a amplitude e a profundidade dessas mudanças. Isso que aparentemente pode ser uma frase bonita para muitos, tem consequências drásticas do ponto de vista organizacional e estratégia de negócio. Por quê? Porque a primeira pergunta que surge para nós enquanto profissionais, gestores, diretores e empreendedores é: como que nós acompanhamos efetivamente essas mudanças? Ou melhor, será que nós conseguimos acompanhar efetivamente as mudanças? Ou nós nos organizamos para serem organismos responsivos ao cenário externo, tentamos fazer uma leitura o mais precisa possível e a partir daí nós precisamos ter agilidade para construir a nossa estratégia para responder esse cenário. E uma das constatações é: não existe hoje fórmula, não existe hoje sistema, não existe nenhuma solução que seja capaz de dizer que estaremos fazendo a transformação digital pela sua empresa. O que efetivamente nós estamos percebendo nas organizações é que essa tarefa, ela precisa obviamente começar sendo comprada pela alta gestão, mas ela depende sim do engajamento de toda a liderança e depende da organização como um todo. E esses aspectos a gente vai vendo então aqui ao longo da minha fala, né? Um ponto principal aqui, então, é não acreditar que a tecnologia é um fim, mas sim é um meio. E achei muito interessante algumas das falas que eu consegui pegar ontem pela tarde, que embora pessoas efetivamente ligadas à tecnologia trazem essa consciência de que se não tiver respostas, né, ao negócio, a tecnologia, ela, de certa forma, ela fica perdida. Ela se torna, muitas vezes, até um entrave organizacional do ponto de vista de implementação, do ponto de vista de apropriação, e então, que dirá de ROI, de resultados a respeito daquilo, né? Então, não acreditar que a tecnologia é um fim, mas é um meio, já é um grande primeiro passo para a transformação digital das empresas. Embora nós saibamos que a transformação digital é um dos hypes aí, que está sendo utilizada comercialmente para vender muito produto, muita solução. Não tenho nada contra, só alerto para que esse movimento e essa dinâmica efetivamente é muito mais complexa, mas não precisa ser complicada, né? Mas é muito mais complexa do que muitos imaginam, né? E aí, tem um livro muito interessante que eu sugiro para quem ainda não leu, que é o livro Antifrágil, que é do mesmo autor, da Lógica do Cisne Negro, que fala a respeito dessa capacidade antifrágil que nós temos que desenvolver, né? Nós estamos acostumados, né, do ponto de vista cultural, de educação, de formação, a tentar lidar com o máximo de previsibilidade e controle das coisas. E acostumamos a lidar com uma crosta, uma capa de quem atua sempre buscando o processo de segurança. Isso, organicamente e naturalmente, nos ajuda e nos defende. Mas nós precisamos, como empresa e como profissionais, lidar com o caráter antifrágil, ou seja, ser capaz de gerar lideranças e empresas que se abasteçam, por mais difícil que possa parecer isso, que se abasteçam e que se nutram dos aspectos da incerteza do cenário que nos circunda lá fora, principalmente da tecnologia. Então, antifrágil não é o contrário de frágil. O contrário de frágil para muitos é ser resistente, ser forte. Mas antifrágil é capaz de saber crescer na adversidade e crescer num cenário caótico. Quando eu falo caótico, não é um cenário onde ninguém se entende, onde ninguém se conversa, onde não existe uma estratégia clara. Mas são empresas, são organismos, são profissionais que se capacitam para lidar com o desconforto. Então, gente, se na organização de vocês, se profissionalmente, nós não estamos lidando com inovação e transformação digital, circundados por um sentido de desconforto, cuidado, questionem se realmente nós estamos buscando a transformação, porque lidar com inovação e com transformação envolve lidar com desconforto. Nós estamos falando de cultura, estamos falando de estruturas organizacionais, estamos falando de comportamento, e lidar com essas, pelo menos esses 3 fatores, é lidar com desconforto. O nosso trabalho tem sido, junto à transformação digital,
lidar com o propósito transformador massivo de fazer com que a transformação digital, o seu entendimento e o seu desenvolvimento dentro das organizações, seja o nosso PTM. Para quem também já leu o livro Organizações Exponenciais, sabe que uma das características das organizações que crescem muito mais do que as tradicionais, aí o livro pelo menos trata de pelo menos 10 vezes mais, né? Um número meio cabalístico, mas enfim, sabe que essas empresas, elas têm fundamentalmente um propósito transformador massivo, que é muito mais do que uma missão, visão e valores, mas efetivamente é algo que inspira nós rompermos com as barreiras e alcançar milhares ou, por que não, milhões de pessoas através de soluções para os seus problemas. Não é só o que a minha empresa quer ser, onde ela quer chegar, qual é o percentual que eu quero alcançar, qual é o share de mercado, não. É quantas pessoas e quantas organizações nós queremos impactar e transformar a realidade de cada uma delas. Então, nós temos nos fortalecido enquanto grupo, enquanto ecossistema, e hoje o Transformação Digital, vocês podem acessar, pelo menos de maneira mais visível e tangível, através do portal Transformação Digital. Hoje, nós podemos ver com muita alegria que é um principal veículo que traz conteúdos a respeito de transformação digital no país. Junto a isso, nós temos uma série de soluções, e hoje eu estou à frente de um braço de educação corporativa do Transformação Digital, que leva capacitações, treinamentos, workshops, imersões para lideranças e executivos das empresas que estão interessadas em efetivamente começar a construir uma caminhada de transformação digital. Claro que pautada pela tecnologia. Um dos artigos que eu escrevi para o portal, inclusive depois eu vou deixar essa apresentação para vocês, fala sobre transformação digital, não é plug and play. E é basicamente isso. Algumas empresas hoje querem investir ou mergulhar na jornada de transformação digital, acreditando que é uma lógica simples em que você acopla, em que você compra e simplesmente essa transformação vai acontecer da noite para o dia. Não é. O universo que nós vivemos, talvez também vocês já tenham aí, é da área da tecnologia, visto falar muito a respeito disso, né? Mas um cenário volátil, de incerteza, complexo e ambíguo, que é o cenário VUCA, ele tem algo por trás que é o que também desafia muito do nosso fazer enquanto pessoas, profissionais e empresas, que é, nós não conseguimos acompanhar o avanço da tecnologia. Nós, em alguma medida, conseguimos acompanhar o avanço como consumidores e como usuário. Mesmo assim, ainda estamos distantes de acompanhar isso na integralidade. Num outro patamar mais abaixo está a capacidade das empresas de acompanhar toda a revolução tecnológica. E num patamar mais abaixo, infelizmente, vi de notícias que a gente estava ouvindo aí ontem, anteontem, a respeito dos possíveis cortes em relação a CAPES, né? Tirando dinheiro em investimento em pesquisa e desenvolvimento e deixando muito professor e pesquisador sem dinheiro. Espero que isso realmente não aconteça, mas nesse cenário ainda mais distante está a esfera governamental e também as instituições de ensino, que embora fazendo algum tipo de esforço, a gente sabe que a distância entre a evolução da tecnologia e a efetiva apropriação desses atores nessa ordem são cada vez maiores. E o nosso desafio, então, é trabalhar nesse gap aí, que está ali. Como que nós conseguimos trabalhar num cenário onde nós fomos, e ainda somos, né, permeados pela mentalidade lá da Revolução Industrial, como nós aprendemos, das primeiras, aonde a previsibilidade, o controle, a gestão que se dá através de comando e controle, hoje está extremamente questionada. Basicamente, não funciona mais para acompanhar a dinâmica de negócios e o que nós temos hoje, então, é a velocidade e a mudança constante. Portanto, hoje, quem é profissional, quem é gestor e a empresa que lida com o intuito de transformação digital e outras transformações necessárias, precisa encarar de frente esse cenário onde a mudança e a incerteza são constantes no dia a dia. Embora eu não tenha nenhuma presunção de trazer para vocês aqui um conceito, uma verdade única a respeito de transformação digital, quando nós começamos a trabalhar com o tema, e ainda hoje nós vemos muitas tentativas de trazer uma clareza do que é, afinal de contas, transformação digital. Nós viemos trazer para vocês aqui uma visão do que nós temos encontrado de realidade e desafio das empresas. A transformação digital nós encaramos assim como uma dinâmica, porque ela não é pontual, ela é uma dinâmica que envolve um início, um meio, e nós não enxergamos um fim para isso. A transformação digital ela passa a se tornar então contínua, que envolve basicamente a mudança de mentalidade, de atitude e aí sim de operação.
Muitas empresas e organizações querem fazer o contrário, querem ir direto para a parte operacional, mas que depois não conseguem sustentar e muitas vezes acabam com um cenário caótico, porque efetivamente mentalidade e atitude não estão alinhadas à transformação que é pretendida por essas organizações. Agora, por que essa tentativa de transformação digital? Porque nós estamos tentando equalizar a apropriação e a utilização da tecnologia de forma cada vez mais estratégica, cada vez mais referente ao nosso modelo de negócio, e buscando resultados com isso, mas também lidando cada vez mais com a inovação, cada vez mais colocando o foco sobre o usuário, que, como eu digo, na teoria é muito bonito, mas na prática demanda muito trabalho, e também protagonizado pelas pessoas. Embora todas as discussões que nós fazemos e dos fóruns que participamos a respeito de indústria 4.0, de substituição de mão de obra, todas as discussões que também são originadas da transformação digital e da quarta revolução, nós continuamos acreditando que eu e vocês vamos continuar fazendo a diferença por muito tempo nesse processo de transformação das empresas. Transformação digital é um tema que cada vez mais ganha o interesse das pessoas. Vejam que eu fiz, inclusive, dei um print de ontem. O crescimento do interesse pelo tema transformação digital, você vai lá no Google Trends, de 2014 até agora, nós temos um gráfico de crescimento contínuo, ou seja, é um tema que tem sido cada vez se tornado mais relevante. A realidade que nós temos hoje, principalmente falando aí de manufatura, é que coexistem ainda muitos sistemas, muitos modelos, e nós sabemos que existe uma transição a respeito disso, mas ainda enxergamos muito desse modelo, que ainda é pautado pela figura humana. A máquina, ela efetivamente é um auxílio, mas ela não é um robô colaborativo, por exemplo. Ainda depende muito de um processo de escala nesse sentido, mas em contrapartida, hoje nós enxergamos, através da evolução da tecnologia, a possibilidade já de imprimir tênis, calçados e impressoras 3D. Então vejam o distanciamento que existe, e essa foto aqui é de produção de calçados, tá, gente? Então vejam essa lógica, eu não posso aqui ampliar pelo tempo que nós temos, mas a lógica de mudança que existe, do fato de personalização, de customização, o fato de nós podermos no futuro ter uma fabricação próxima da gente, aquela ideia dos centros de distribuição com estoques grandiosos, o fato de utilizar mão de obra barata em países distantes, isso vai mudar completamente. Hoje a gente sabe que existem empresas fabricando em alto mar. Então, são lógicas que, para muitos, estão distantes e até mesmo desconhecidas. E iniciativas que cada vez mais utilizam da tecnologia, não sei quantos conhecem essa iniciativa da HP, aí, da FitStation, mas que é basicamente você andar por uma esteira, onde faz uma leitura 3D do seu formato de pé, onde avalia a sua pisada e, a partir disso, constrói a melhor palmilha de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu pé, e identifica qual é o melhor formato de calçado para isso. Então, o nível de analytics que isso vai propiciar para as empresas, o conhecimento que isso vai propiciar. Então, a gente começa a se distanciar lá de um panorama onde nós temos poucos dados, produção distante, e a partir de agora nós temos cada vez uma customização e personalização incrível. Mas o fato é que, um dado aí da McKinsey, que 70% das iniciativas de transformação falham. E aí nós chegamos, então, na metodologia ou na forma didática, porque eu tenho um background também de educação, e quando eu, pela primeira vez, me deparei com esse desafio da transformação digital, nós dissemos, enquanto grupo lá, nós precisamos criar uma forma de encontrar uma maneira de organizar quais são os principais desafios que permeiam a transformação digital. E nós chegamos, então, nos 7 domínios da transformação digital, que poderiam ser 8, 9, 10. Como eu digo, a nossa presunção não é trazer uma grande verdade, mas sim compartilhar um pouco da experiência. Esses 7 domínios passam por valor, negócio, tecnologia, inovação, usuário, processo e pessoas. Esses grandes domínios, eles são desafiados a lidar com a transformação digital. Então, não é só o aspecto da tecnologia. Todos os outros demais aspectos também têm um impacto positivo ou negativo, depende da condição da organização, para lidar com o processo de transformação. Do ponto de vista de usuários, nós preferimos considerar usuários a clientes. E por quê?
Não que isso seja, você precise lidar com o termo usuário, mas a realidade é que muitas empresas, quando consideram clientes, focam somente na orientação de venda. Isso é um grande problema, né? Focam na orientação de produção, de produto, de venda, e efetivamente não são levadas a considerar a experiência que esse usuário tem com o seu produto, com a sua solução. Isso muda completamente, porque quando eu penso na experiência do usuário, eu penso em jornadas, eu penso em job to be done, ou seja, o que eu estou resolvendo dele, e eu consigo encontrar outras formas de valor para agregar dentro do meu próprio produto, que quando eu só olho para o meu produto, eu entro naquela chamada miopia de marketing, onde na verdade eu não estou pensando na jornada do meu usuário, mas eu estou pensando em como vender aquele produto. Isso é um grande problema. Embora seja algo muito básico, a nossa experiência mostra que muitas empresas ainda estão cheias de tecnologia, mas olhando ainda para o seu próprio produto e olhando um pouco para o usuário. Nós temos aí a capacidade que o advento digital nos traz de termos cada vez mais conhecimento a respeito do nosso usuário, do nosso cliente, principalmente das suas jornadas. Hoje, cada vez menos temos pontos cegos na jornada, temos como mapeá-la cada vez mais. E a ideia do Customer Success também, que é um outro livro muito interessante, que para quem ainda não leu é legal de pensar. Em tempos de economia de recorrência, lidar apenas com satisfação pode ser algo muito pontual e muito momentâneo. Hoje a preocupação que nós trazemos é do sucesso para o cliente, ou o sucesso do cliente. O que efetivamente eu contribuo na jornada de sucesso desse cliente. E isso envolve muito mais do que avaliar a satisfação dele. A lógica de criação de valor na esfera digital também está mudando completamente. Antigamente nós tínhamos uma criação de valor baseada em pipelines muito lineares. Hoje, através de possibilidades digitais, nós temos como co-criar mais com os clientes, nós temos como efetivamente descobrir e antecipar tendências e projeções a respeito de como criar valor no mercado. Enfim, nós temos uma capacidade de lidar com dados em tempo real a respeito de comportamento de cliente, a respeito de demanda de mercado, que efetivamente antes nós não tínhamos como, né? Então hoje se fala muito em orquestrar a criação de valor. Alguém perguntou ontem sobre colaborar ou competir, né? Nessa lógica de colaboração, um dos grandes sentidos e competências que as organizações precisam desenvolver é o senso de orquestração do ecossistema. Quanto mais nós conseguirmos enxergar os parceiros e colaborar no sentido de orquestrar tudo isso, eu gostei muito da resposta que é, precisamos gerar autoridade em alguma coisa. Nós não precisamos ser os mais comprados, os mais vendidos, mas é importante nós termos a autoridade de efetivamente estarmos contribuindo naquele momento, naquela cadeia, para aquele tipo de tema, para aquele tipo de evolução, de transformação. Aí aqui, nós teremos muitas coisas para discutir. E, efetivamente, é isso que eu quero trazer como eixo principal da transformação digital. O desafio de lidar com as pessoas em relação à tecnologia. Para quem é da área de TI, talvez já esteja acostumado com isso, mas os desafios são mais de esfera tecnológica. Mas, quando nós falamos de transformação digital, e isso envolve transformação organizacional, e por que não transformação cultural, nós começamos a lidar basicamente com mindset. Nós começamos a mexer com modelos mentais e comportamentais que, para lidar ou para construir uma empresa ágil, responsiva, de maneira efetiva e eficaz e eficiente, você precisa mexer com muito modelo mental, com muito mindset. Aí também fica uma dica do livro Mindset, né, da Carol Dweck, que fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. As organizações exponenciais, aquelas que realmente querem investir num crescimento exponencial via tecnologia, precisam desenvolver um mindset de crescimento. E isso também não é da noite para o dia, mas envolve uma liderança comprometida em enxergar esse cenário e se colocar diante dele. Temos muitas coisas para falar aqui, algumas eu vou pincelar, né? A importância de saber lidar hoje com a diversidade. Antigamente, os mais novos, essa gurizada da nova geração era vista como alguém enchendo o saco na empresa, né? Fica de lado. Hoje em dia, as empresas querem cada vez mais essa nova geração, porque traz já o digital e o pensamento de como o mercado e o consumidor lida com isso. Mas como efetivamente lidar com diversidade não é simplesmente colocar uma série de pessoas diferentes dentro de uma mesma sala, é saber extrair a riqueza da diversidade, e isso é um desafio para as organizações. Novos formatos de relação de trabalho, como que também nós estamos lidando com isso, com o trabalho à distância, com o BIOD, com outras formas de remuneração, enfim, uma série de desafios que tem lidado com pessoas. Na esfera dos processos, o que nós temos visto é muita discussão a respeito de metodologias ágeis, ok, isso é necessário, mas antes de tudo, nós precisamos de mentalidade e cultura ágil.
Não adianta você estabelecer algum processo, e aqui quem é da área de desenvolvimento já lida muito bem com isso, mas o que as organizações têm como desafio hoje é trabalhar o ágil em outros setores, é trabalhar o ágil enquanto empresa, não só no desenvolvimento de softwares e de novas soluções. E trabalhar com agilidade não é uma questão só de método, é uma questão de mindset. Para que isso? Para se tornar cada vez mais responsivo, um ator responsível no ecossistema que consegue fazer uma leitura correta do que está acontecendo e trazer as soluções de valor on time, ou seja, eu não posso me atrasar porque senão meu concorrente chega primeiro. Trabalhar com processos de ampliação da horizontalização, ou seja, comando e controle, estruturas extremamente verticais, cada vez mais dificultam os processos de transformação. Lidar com a aprendizagem é fundamental mesmo, o livro Mindset fala sobre isso, sobre o quanto nós precisamos lidar com a possibilidade do erro. Não fomos treinados para isso, fomos treinados para dar as melhores respostas, mas hoje nós precisamos gerar as melhores perguntas. Também saber lidar com gestão de processos, de projetos que envolvam gestão da mudança, e é um tema aí que é para quem faz gerência de projetos sabe bem a respeito disso, é uma mudança realmente extremamente ampla dentro de uma organização, e lidar com outros temas como, por exemplo, empoderamento, como tomada de decisão distribuída e redução do nível de centralização de decisão. Lidar com inovação também, então, é um outro domínio da transformação digital. Hoje nós temos as organizações querendo entender cada vez mais como lidar com a inovação aberta, como trazer isso para o meu funil de inovação, essa aproximação com startups, com venture capital, ou seja, são questões novas que para algumas empresas que estão mais evoluídas já estão dadas, mas a grande maioria hoje não sabe nem por onde começar. Isso tem sido um grande desafio. Trazer a inovação agora, num nível que antes era utópico, que era só para multinacionais, empresas que investem milhões em P&D, mas efetivamente trazer inovação para todos os setores, para todas as pessoas, e não determinar apenas uma única caixinha, uma única iniciativa de inovação. E aí está um grande desafio, né? Para mim não existe uma fórmula. Tem gente que pergunta, preciso de um lab de inovação? Preciso ter um setor de inovação? Eu não gosto muito de me fixar nessa questão da nomenclatura e nem se existe um espaço físico para isso. O que importa é entender que a inovação ela não consegue vir de maneira totalmente distribuída pela organização. Efetivamente, ela vai surgindo em alguma medida mais em alguns setores, por algumas pessoas, mas ela não pode ficar refém, ou a organização dá uma noção e um senso de que a inovação ela vem através de uma ou duas pessoas ou através de um único setor. Isso é um grande perigo que a gente corre, né? Efetivamente, criar um ambiente, nós chamamos de ambiente psicologicamente seguro para a inovação, onde nós sabemos lidar com os erros, onde nós efetivamente estimulamos e gratificamos aquelas pessoas e iniciativas que lidam com inovação, e onde nós temos uma sistemática muito clara e planejada para lidar com inovação. Não que a inovação tenha uma fórmula, mas que fica claro dentro da organização como que ela pode acontecer e como que nós podemos ajudá-la, né? Do ponto de vista de tecnologia, que é a área, né, da grande maioria aqui de vocês, né, tem muitos desafios, né? O desafio que me chama a atenção, principalmente, como eu digo, em função do tempo, é que o nosso trabalho com as organizações demonstra que ainda precisa muita apropriação a respeito das tecnologias, sejam elas emergentes ou sejam as mais básicas, que para muitos de vocês já estão consolidadas. Então, eu quero dizer, muitos produtos e soluções ainda não conseguem entradas, porque nem mesmo a área de TI consegue entender bem, que dirá outros gestores, que dirá outras lideranças. Então, quando se falava aqui sobre as questões de negócio, efetivamente é isso, né? Nós temos que ter a tecnologia, não apenas dentro do setor de TI, mas efetivamente sendo cada vez mais de domínio, de apropriação de outros setores, de outras lideranças, para que o raciocínio por trás estratégico que nós, de posse do conhecimento tecnológico, consigamos trazer para o nosso negócio. Isso tem sido um grande desafio. Mas as empresas têm percebido isso e capacitado, investido na capacitação também das suas lideranças para fazer com que eles enxerguem cada uma das tecnologias e como elas pontualmente ou sistematicamente podem trazer de benefício para o seu fazer, né? Aí temos, então, muitas das coisas que vocês estão acostumados a ouvir, né? A inteligência artificial como, efetivamente, a nova eletricidade. Ainda sabemos que é uma criança, mas ainda nós teremos muito o que colher a respeito disso. Muitas organizações estão extremamente preocupadas em relação às discussões de substituição de mão de obra, e vocês devem estar acompanhando a respeito disso, né? E pensando do ponto de vista de quem tem o background de educação também há mais de 10 anos,
da parte de graduação e pós-graduação, é uma preocupação que nós temos de como fazer essa transição, porque muitos levantam a mão e dizem, mas essa transição a gente já passou lá nas outras revoluções, e a gente sabe que algumas funções deixaram de existir e outras passaram a existir, ok? Mas a velocidade como isso está acontecendo hoje tem criado um questionamento de como que efetivamente nós vamos capacitar essa mão de obra que, embora vai estar defasada e não vai ter mais local. Será que a gente consegue fazer esse upgrade? Quem vai fazer isso? A empresa? Vai ser as instituições de ensino? É através da educação, da capacitação? São grandes desafios que nós estamos buscando construir. E do ponto de vista de negócio, né? Aí da nossa experiência, um ponto fundamental, gente. As empresas e organizações precisam construir a sua própria visão de transformação digital. Não acreditar no primeiro discurso que vem, que normalmente é de um discurso comercial. Criar a sua visão a respeito do que é transformação para ela, traçar o seu ponto A e ponto B, efetivamente o assessment, como alguém aqui falou ontem. Então, como nós vamos construir essa trilha? Nós hoje atuamos como parceiros, não como alguém que chega dentro da organização e diz, olha, vai ser assim, assim, assim. Não, é um trabalho de cocriação. Mas, efetivamente, o que nós pautamos, e é uma premissa básica, a alta gestão precisa ter comprado, isso precisa estar na agenda da empresa, e precisa ter muito claro o que é transformação digital e onde nós queremos chegar com isso. Caso contrário, nós já nos envolvemos com isso, são meras ações de capacitação, paliativas, que daqui a pouco não vão ter uma sustentabilidade, você não consegue acoplar dentro da sua organização e, obviamente, não vai ter resultado. Então, começa pela compra, pela consciência, pela visão da transformação, e aí, efetivamente, então, nós construímos um roadmap para tudo isso. Hoje, o surgimento cada vez mais, né, das plataformas como negócio, todos vocês acompanham. Como nós estamos falando de transformação digital, aí Peter Drucker há muito tempo já falou que a cultura devora a estratégia já no café da manhã, e isso é uma lógica também para a transformação digital. A gente investe em tecnologia, adquire uma série de soluções, mas efetivamente na prática a gente sabe que se não tiver uma cultura e uma liderança que apoie a verdadeira transformação, isso não vai longe. Isso em algum momento vai travar e vai trazer problemas que talvez sejam insolúveis a curto prazo. Nós falamos muito sobre uma cultura de hackear tudo, ou seja, cultivar nos nossos profissionais e nos nossos ambientes uma possibilidade, uma abertura para os questionamentos constantes do status quo, ou seja, questionar desde processos, questionar desde comportamentos, que por vezes são até mesmo processos fantasmas. Eles estão ali porque estão há décadas e ninguém questiona e a gente continua fazendo e ninguém se dá conta que aquilo ali podia ter mudado há muito tempo, né? A ideia de ambidestria, que vocês também sabem muito bem, que é o desafio das organizações. Como que a gente consegue, né, tocar o nosso negócio dentro do trilho, dentro da segurança, entre aspas, que a gente consegue, mas também ter, sim, uma capacidade de lidar com inovação, com o cenário da incerteza e criar um organismo, né? A gente enxerga muito a organização, isso como um organismo que consegue responder a esses estímulos externos, ainda há tempo de entregar valor para o mercado. Portanto, né, indo para o nosso final, eu gostaria de deixar para vocês uma das nossas principais premissas, que a transformação digital, ela começa por nós, ela começa pelas pessoas que estão envolvidas pelos processos. Fica, muito provavelmente alguns de vocês já viram aí, mas eu achei constatações bem interessantes, né, da última, essa aqui de 2018, acho que foi no mês passado, a KPMG fala sobre CIO Survey, especificamente sobre questões de transformação, achei bastante interessante. Depois, quem quiser conhecer o transformaçãodigital.com, nós temos uma série de estudos a respeito do tema em si. Um dos últimos aí, para quem é professor, para quem gosta de material rico, assim, de infográficos, nós lançamos há pouco tempo um material sobre a linha de tempo das tecnologias emergentes, indo desde 1950 até as projeções de 2050. Temos também um estudo que nós realizamos em parceria com a Trello, sobre o futuro do trabalho, sobre como as equipes hoje estão se consolidando, sobre como as empresas estão lidando com as mudanças nessas relações de trabalho também, que aí implicam na questão de lei trabalhista, reforma, são outras coisas, nós não temos tempo para lidar com isso. E, gente, essa apresentação aqui, que nós poderíamos até ampliar um pouquinho mais a discussão a respeito delas, nós já nos conectamos aí muitos na iniciativa da colega aí de ontem de nos integrar no LinkedIn, nas conexões, né? Quem quiser, me chama ali, eu acesso o site,
mas pode me chamar que eu compartilho com vocês essa apresentação e outros materiais a respeito de transformação digital que vocês estejam interessados em efetivamente olhar. Gente, muito obrigado. Temos perguntas? Ótimo. Vou usar o microfone natural. Boa. Então, como potencializar a tecnologia com base das transformações nas organizações? Como potencializar as tecnologias como base? Como base. Como base. Então, assim, eu acho que isso eu já comentei com vocês, né? Um slide foi especificamente para isso. Se nós entendermos que a tecnologia é um meio e não um fim, já é um bom começo. A tecnologia ela é a base, ela é o meio, ela é o vetor para a transformação, mas ela não é o fim. E isso nos traz, ou isso vai cada vez nos fortalecendo mais no sentido de lidar com a mudança, de lidar com a incerteza e de que nós precisamos constantemente questionar o nosso status quo. E principalmente também daquilo que eu falei, né? Saindo um pouco do setor, da área de TI, mas fazendo com que a tecnologia seja um ativo estratégico das empresas que chegue, em alguma medida, pingando, gotejando lá dentro dos setores e dentro das lideranças, para que elas também tomem a sua postura e tragam o seu valor sob o pensamento de tecnologia. Mais uma pergunta, Mário. Qual seria o primeiro passo inicial consciente para você promover uma transformação digital dentro da organização? Onde começa? Interessante, né? Também algumas questões eu já falei em relação. Embora eu tenha trazido aqui um conceito de transformação digital, isso é para tornar mais palpável uma visão. Mas o que nós experimentamos é visões muito distintas e não equivocadas da transformação digital, mas você, para se mover enquanto empresa, organização, rumo à transformação, você precisa ter clareza e precisa ter uma visão clara. Então, passa por isso. O primeiro passo é nós termos clareza do que nós estamos falando. E não só enquanto autogestão, mas também no restante das lideranças. Quando você começa a equalizar esse sentido, no momento em que você faz um deploy, ou que a efetiva transformação começa, isso vai se tornando mais facilitado, né? E trabalhando principalmente no mindset das pessoas que vão lidar com essa transformação. Algumas vão sofrer bastante, outras vão relutar, outras estão ávidas pela transformação e, por que não, já estão praticamente prontas. Mas o fato é que ter clareza, comprar efetivamente da alta gestão a transformação digital, para sim construir o seu próprio roadmap de transformação, seria a dica que eu daria para quem quer investir de forma consciente e planejada. Gente, muito obrigado.